Então, bora lá, galera. Hoje eu vou falar sobre gestão de equipe 2.0, uma nova realidade. Na realidade, assim, gestão de equipe, gestão de pessoas, autogestão. Amo esse assunto, amo esse tema. Eu sou sócio da JPS há 10 anos, mas estou aqui há uns 12 anos. Trabalhei 2 anos como colaborador. Depois eu comecei a comprar as cotas, ações da empresa aqui e comecei a liderar. Uma lideração sem preparação nenhuma, porque a faculdade, como o Márcio disse, a faculdade não nos ensina muitas coisas que são essenciais para nossas atividades como empreendedores. E uma delas é a gestão de pessoas, gestão de equipe, né? E eu vim aprendendo, vim me desenvolvendo. Hoje essa é a minha equipe, e faltam umas 4 pessoas aí nessa foto, mas é a minha equipe ao qual eu faço gestão. Confesso para vocês que tenho muito orgulho dessa equipe, tenho um carinho enorme por cada pessoa que está aí, porque eu tenho uma equipe de alto nível. E eu já começo fazendo uma reflexão para vocês olharem os rostos das pessoas. Primeiro o meu, que é um dos mais bonitos, lógico, né? Mas observem, quando eu peguei essa foto hoje, e eu estou fazendo uma mentoria, e uma das tarefas hoje era olhar o rosto das pessoas de quem você convive, não só de quem você trabalha, de quem você convive, realmente olhar para o rosto da pessoa, né? E eu parei e olhei o rosto das pessoas nessa foto, que antes, quando eu tirei ela, há um mês atrás, mais ou menos, eu não tinha prestado atenção nas expressões, como elas estavam. E uma das coisas que me chamou a atenção é essa expressão que está aí no rosto de alguns que estão sorrindo, que está com eu sinto uma leveza, é a mesma expressão de quando eles estão trabalhando. Porque quando você olha a foto, você olha comida, um momento de descontração, óbvio, eles vão estar felizes, vão estar mais animados. Mas eu comecei a observar e ver que eles estão assim até quando eles estão trabalhando, até quando eles estão produzindo. Isso me gerou uma satisfação, um orgulho muito grande. Porque talvez gestão de pessoas, na minha opinião, né, ela é muito mais do que você aprender a delegar e a pessoa fazer o que ela deve fazer já, o que você contrata ela para fazer. É a satisfação de você ver o desenvolvimento pessoal da pessoa e ver que você tem uma empresa, um negócio, ou você é líder desse negócio, onde a pessoa é feliz, onde a pessoa tem desenvolvimento, tem crescimento e tem satisfação em trabalhar. Eu tenho recebido feedbacks constantes referente ao que eu tenho proporcionado como gestor, como líder, ao que a minha empresa tem proporcionado para essas pessoas, que é incrível, incrível. O que eu fiz aqui hoje para a gente poder ser produtivo? Eu dividi em dois momentos. Na realidade, sim, Márcio, eu tinha preparado isso por presencial, até pedi para você alterar a data, porque para mim o presencial vai ser, para vocês, apresentando um workshop desse, vai ser a minha primeira experiência com um grupo diferente, que não é da minha empresa. Então, ainda vou fazer isso para vocês. Eu tive que remodelar aqui por causa do nosso tempo, por ser online também. Mas eu vou dividir em 2 momentos, técnicas e comportamento. Tá? Porque nós precisamos entender assim, existem algumas técnicas, existem alguns padrões, alguns passos que devemos seguir quando falamos em gestão de um time, gestão de pessoas, gestão da tua equipe aí. O primeiro, eu vou falar sobre os 6 passos fundamentais para a gestão de um colaborador. Ele é bem rápido e eu posso mandar isso depois para vocês, que eu pratico hoje aqui e tem funcionado muito. Primeiro passo, ter uma descrição do trabalho, ter uma descrição detalhada e clara da vaga, por exemplo, que você está oferecendo para a pessoa. Não uma descrição detalhada da empresa, uma descrição detalhada da vaga, da oportunidade, com clareza, até para que eu possa entender o perfil da pessoa que eu vou buscar. Algumas pessoas falam, eu tenho uma vaga para uma secretária. Beleza, mas o que ela tem que fazer? Normalmente a secretária, a recepcionista, ela não atende só o telefone, ela não direciona só o cliente. Ela faz algumas tarefas, ela precisa talvez entender de office, ela precisa entender de algumas situações que, se estiver claro no teu job de trabalho ali, o que você vai fazer, o que essa vaga está oportunizando, você melhora, eleva a tua qualidade na hora de contratar. Então, ter descrito de forma clara, fazer o currículo da função. Recentemente, eu promovi a minha recepcionista para minha assistente e contratei uma nova recepcionista. Antes dela sair da vaga dela, 60 dias antes, mais ou menos, ela fez detalhado todas as tarefas dela, mas com riqueza de detalhe num segundo momento. Mas no primeiro momento, tudo que ela fazia, para mim foi surpreendente. Tinha coisas que eu nem imaginava que ela fazia, porque
já está tão no piloto automático que passa e vai fazendo. E ela fez uma descrição, deu 3 páginas de descrição. Isso me auxiliou muito na hora de buscar a vaga, de buscar o profissional. O que eu preciso, né? Com isso, eu fui buscar o candidato. Então, eu tinha vaga, claro, eu já tinha detalhado. Aonde que eu vou buscar essa vaga? Muitas empresas não se preocupam com isso. Então, lança, simplesmente faz o cartaz lá, né? Faz o post, faz a vaga. E com isso, ela perde muito tempo vindo profissionais que não são adequados. Então, buscar talvez uma agência ou um profissional discriminando corretamente a vaga faz você ganhar dinheiro e não perder tempo. Faz você ganhar dinheiro e não perder tempo. Então, observe aonde vocês estão divulgando a vaga de trabalho de vocês. Por quê? É aonde vai vir a pessoa que você procura. Terceiro passo, a triagem, avaliar o perfil. Ele se linka lá com o primeiro passo, onde eu tenho detalhamento da vaga, onde eu tenho detalhamento do que a pessoa vai fazer. Eu, no meu escritório, por exemplo, eu passei a contratar certo quando eu comecei a estudar perfil comportamental. Se não me engano, nós tivemos um workshop que foi falado, né, sobre perfis comportamentais também. Meu perfil comportamental aqui, que mais se aplica, é o analista. Mas quando eu não tinha os recursos, o conhecimento, eu contratava comunicadores, porque eu me identificava com o comunicador. Eu olhava e ia conversar com ele, o cara conversava, a pessoa conversava comigo. Aquela questão de comunicador com comunicadora, na mesma frequência, eu gostava da pessoa e contratava. Botava lá na vaga lá para ficar digitando nota, para ficar fazendo planilha, para ficar fazendo análise de custo, precificação para cliente, o cara queria morrer. Porque no perfil comportamental, você bota um comunicador atrás de uma mesa para ficar parado 8, 9 horas por dia, você quer matar o cara. O cara não vai produzir, a pessoa não vai produzir de forma adequada. Então, na triagem, um dos elementos mais importantes, na minha opinião, é a análise de perfil comportamental. Porque você identifica quais são os pontos fortes, os pontos de melhorias e o perfil adequado para essa vaga. E assim, pessoal, independente do nível da sua empresa, se você aplicar isso, você já começa a montar uma equipe assertiva, você começa a ser mais produtivo, ter uma rentabilidade talvez até melhor, porque quantas pessoas contratam, empresários contratam errado, demite errado, e tem todo um prejuízo de contratação depois, né? Então, isso diminui até custo financeiro. E aí, um quarto passo é a escolha, né? O recrutamento e seleção, onde nós devemos colocar os testes, os desafios e de forma clara para você poder avaliar o profissional, avaliar a forma como ele se comporta diante de um teste. Eu coloquei ali a venda da caneta porque há alguns anos atrás eu fui candidato para uma vaga de empresa onde 2 advogados faziam entrevista. Eu, muito preparado na área de comunicação, né, estudei a empresa, estudei a vaga, mas não estava preparado para o desafio de vender a caneta. Do nada, um advogado muito sério, que não tinha uma expressão facial, desse jeito, ele pega uma caneta, bota na minha frente, me interrompe e fala, venda essa caneta para mim. Era para uma área comercial, né, de negócios, né? Eu tive segundos para respirar, não hesitar e vender essa caneta para ele. Resumindo, ele comprou a caneta e ele me pagou a caneta como uma forma de dizer, olha, comprei a tua caneta, tá aqui o valor, vou te pagar, e eu achei isso já diferente. Mas foi uma técnica que na hora para a vaga que ele precisava, que era um consultor comercial, que ia viajar toda a região, ia trabalhar mais a capital, tinha que ir para Curitiba, ele precisava de alguém preparado, que não hesitasse. A experiência dele não foi que eu vendesse realmente fosse bom em vendas, porque eu ia precisar estudar o produto, mas que eu não hesitasse, que eu não gaguejasse, que eu não me omitisse na hora do desafio. Isso para mim foi incrível, foi maravilhoso, porque eu aprendi demais com isso. Então, algumas técnicas, algumas coisas que talvez, aí é de acordo com a sua atividade, né? De acordo com aquilo que você tem, talvez fazer alguns testes com o profissional que você quer. Ele Diego, diz que ele tem... voltou. Voltou? Estão ouvindo aí? Me dá um ok aí. Beleza. Então, assim, alguns testes, alguns desafios ajudam a validar esse perfil comportamental para que você tenha alguém performando bem dentro da tua empresa. Isso é fundamental também nesse quarto passo de recrutação, que você esteja
tem um teste adequado, né? Eu não consigo, talvez, trazer um teste para todas as áreas de todos os mentes que tem aqui, mas dá para desenvolver para cada área um teste mais adequado, simples, rápido, mas que você possa validar se essa pessoa realmente vai atender de bate-pronto algum tipo de expectativa que você tenha dela, né? Um outro passo é a integração da equipe. Quantos profissionais são contratados? De repente, vocês já passaram por isso, ser contratado, recrutado, entrar e chegar e falar, oh, aqui é teu lugar, você vai sentar aqui é teu equipamento, boa sorte, sucesso. Deve-se ter um processo, deve-se ter um processo de integração para trazer o cara para dentro, trazer ele para dentro do time, fazer com que ele se sinta bem, integrado, fazer com que a equipe aceite ele. Eu faço isso hoje muito bem no meu escritório, quando eu tenho um novo colaborador, para trazer ele para a rotina. Alguns da equipe são os que passam as informações para ele, que agregam as informações novas para ele. Então, você contratou uma pessoa, simplesmente coloca lá, ela fica meio perdida, não sabe o que fazer, talvez o colega do lado não esteja muito motivado, não atende, não coloca ela para cima, então ela começa a já ficar desanimado, já no momento do início, né, do trabalho. Então, trazer ela para dentro do time. Até porque eu coloquei ali, né, ele entra como um bebê e precisa aprender algumas coisas do zero. E realmente, assim, por mais que a pessoa tenha experiência, ela não conhece as políticas, talvez, da tua empresa, a cultura da tua empresa. A forma como ela trabalha, a forma como você trabalha é diferente. Então, precisamos ter essa consciência, eu preciso trazer ela para dentro da minha empresa, eu preciso integrar essa pessoa para que ela possa produzir, para que ela possa se sentir bem no ambiente de trabalho dela, tá? Então, a integração é fundamental, a integração com a equipe. E o sexto passo é a experiência. É a experiência. A maioria das empresas não fazem validações nos 90 dias. Eu faço a cada 15 dias, inclusive eu tenho 3 pessoas que ontem, antes de ontem, quarta-feira, venceu a experiência delas. A cada 15 dias eu fazia as validações, eu fazia as conversas com elas, para entender como estava o processo, para validar a parte técnica, a parte comportamental. Eu vim validando tudo isso nesses 15 dias. Claro que durante a semana eu fazia minhas validações de uma forma informal, mas a cada 15 dias, na sexta-feira, eles sabiam que iam sentar comigo e nós íamos conversar sobre como está essa experiência para ela. A empresa precisa te proporcionar algo? Você está sentindo alguma dificuldade nesse período? Tem alguma dificuldade técnica, alguma dificuldade de relacionamento? Então, fazer essa validação nos 90 dias é muito importante, porque você tem 90 dias de experiência, assim como o colaborador também tem 90 dias para avaliar a empresa, se, né, ela atende as expectativas dele. Claro, até coloquei, a experiência ali nunca acaba, né? Os 90 dias é uma questão até de legislação. Eu sempre digo que não acabou a tua experiência. Enquanto você estiver aqui, você está em experiência, você está sendo avaliado de alguma forma, assim como você está avaliando a minha empresa de alguma forma. Mas utilize de forma legal esses 90 dias, porque se chegou nos 90 dias, você viu que essa pessoa realmente não atende a tua necessidade, a tua expectativa, você vai perder muito tempo depois para demitir ela, para fazer uma rescisão, e você pode ser até mais assertivo. Olha, esse período de experiência não foi interessante para nós, eu acredito que você pode talvez desenvolver isso em uma outra empresa, mas, né, ele tem toda uma forma de fazer a dispensa, né? Então, avaliar se nesses 90 dias atendeu as expectativas, e eu coloquei ali acompanhar, acompanhar e acompanhar. Se você não tem o hábito de acompanhar o teu colaborador, você não sabe o que ele está fazendo, você não entende o que ele está fazendo. Por isso, deve-se acompanhar muito cada colaborador. Diego, minha empresa é grande hoje já, eu tenho, meu exemplo aqui, eu tenho 15, não é muito grande, mas eu já tenho uma gerente, porque eu não consigo acompanhar as 15 pessoas em tempo real, a todo momento, a equipe, até pelas funções, pelo meu trabalho. Então, eu tenho uma gerente, qual estou capacitando ela para a liderança, e ela tem feito isso muito bem, me traz os feedback, leva o que eu preciso, ela entende a política da empresa. Conforme a empresa vai crescendo, você vai tendo menos contato, né? Até porque é uma pirâmide. Ou você está no operacional, ou no tático, ou no estratégico. Nós, como líderes e donos dos negócios, nós devemos estar sempre transitando entre o tático e estratégico, e não no operacional. Né? Se você já tem uma equipe, se você já tem essa condição, você tem que ir desapegando talvez do operacional para ficar no tático e no estratégico. Galera, esses são 6 passos. Isso aqui é tranquilo de fazer. Depois que você tem isso escrito, você segue passo a passo, você
é muito possível de implementar em qualquer tipo de negócio, qualquer nível de negócio. Eu fiz isso com a minha empresa quando nós tínhamos 6 funcionários. Eu vim fazendo e aperfeiçoando e modelando e aprendendo cada vez mais sobre isso. Então, esses 6 passos já começa a minimizar, talvez, aí os teus erros de contratação, contratando pessoas com perfil errado, não entendendo a vaga que você tem. Então, 6 passos são fundamentais. Eu vou passar depois para vocês, passo lá no grupo, tá, Márcio? Para vocês terem isso. Mas aí, vem aqui os 3 R's, que eu acho fundamental também. Remuneração, reconhecimento e recompensa. Remunere de forma adequada, não quer dizer que eu devo pagar salários mais do que eu posso, mas remunere de forma adequada para a vaga. Reconheça, o reconhecimento é fundamental. Talvez o reconhecimento ele gera mais valor do que um aumento de salário de 50, de 100 reais. Óbvio que é importante. Se você conseguir colocar os dois, é maravilhoso. Dá um aumento, mas durante um tempo, aquele reconhecimento inesperado. Aquele reconhecimento que a pessoa fez uma tarefa e você viu que é legal. Cara, que maravilhoso. Parabéns pela sua tarefa. Estou orgulhoso. Foi muito produtivo, foi muito legal. E aí você pode dar uma recompensa. Coloquei ali, seja uma folga, né, um extra no salário, uma viagem, sei lá, algo. Cada empresa tem seu nível, né? Então, mas você pode fazer coisas simples. Aqui eu tenho algumas coisas que eu dou uma folga para a pessoa. Ela alcançou o objetivo, fez o projeto, ela tem um dia de folga. E para eles, você não tem noção do quanto é importante, do quanto eles valorizam essa folga. Valoriza mais a folga do que eu dar uns 100 reais, talvez, nesse projeto. E como eu trabalho também com algumas variáveis, né, dependendo do projeto, então não compensa ficar dando dinheiro. Faço a folga, faço a parte do reconhecimento. Então, os 3 R's. Veja se você remunera de forma adequada, se você tem o reconhecimento, dá o reconhecimento adequado para o teu colaborador e se você dá as recompensas que eles não esperam. Tem que ser sem esperar, tá? Finalizou o trabalho, vou te dar uma recompensa porque você merece. Ele sempre vai fazer uma tarefa pensando, será que eu vou ganhar uma recompensa? E você deixa claro que não é sempre, né? Olha, dessa vez eu consigo te dar essa recompensa pelo bom trabalho executado. Outra coisa legal ter nas empresas, e eu tenho aqui também, isso é prática nossa aqui, é de ideias, né? Aqui a gente tem um mural de ideias, as pessoas colocam lá, escrevem as ideias de melhorias para a função, para a empresa, e tem funcionado muito. Hoje eu tenho muito poucas ideias, até porque já estou num nível que está bem legal, assim, as pessoas não estão conseguindo ter tantas ideias. Então, quando você chega nesse nível, é muito gratificante. Mas tem um mural de ideias ou uma caixinha onde a pessoa escreve no computador ou escreve a ideia, coloca, manda no e-mail, alguma forma que você acha que talvez a pessoa não queira se expor, né? Que ela não se exponha, mas que tenha um mural de ideias, um mural de uma forma que ela possa se sentir assim, eu posso falar sobre o que eu quero, sobre a minha ideia, né? E lógico, temos que estar aberto e colocar em prática também. Agora vem a parte que eu mais gosto, que é a parte comportamental, que é a parte que me cativa muito a se desenvolver. Porque aquela parte mais técnica, você tem um roteiro, você segue aquilo ali, aplica, a chance de dar certo é muito grande. Agora, a parte comportamental é uma parte que nós precisamos treinar, precisamos procurar esse desenvolvimento. Aí eu já começo perguntando, o que você pensa sobre liderança? O que você pensa? O que é liderança para você? O que é ser um líder? Quando você foi liderado, o que você esperava de um líder? Se você é liderado ainda, o que você espera de um líder? Então, essa parte emocional, ela é fundamental. Olha essa frase, uma crença, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que é isso? Esse é o modelo? Eu sou gestor aqui na minha empresa, eu vou falar e a pessoa tem que ter o juízo de obedecer. Isso aqui é arcaico, isso aqui não se aplica mais dentro das empresas, né? Então, como pensar como um líder? O que um líder pensa? Quais são as rotinas de um líder? Eu sempre me pego olhando assim, quem são os líderes que eu sigo, que são exemplos, que eu gosto de observar o trabalho deles, que as pessoas, né, gostam dessa pessoa, estão seguindo essa pessoa, né? E aí vem a pergunta, o que você é, um chefe ou um líder? Isso é até maçante, né, quando se fala em liderança, né? O que um chefe faz, o que um líder faz? Acredito que isso seja até bem claro para todos aqui, até pelo amadurecimento que nós temos, né? Líder não necessariamente é só aquela pessoa que influencia, tá? Que é aquela pessoa que faz a pessoa seguir ela, né? Então, você tem obtido resultados com o modelo de liderança que você segue atualmente? Eu me fiz essa pergunta até durante todo o processo de criação aqui para apresentar para vocês.
se o meu modelo de liderança é um bom modelo. E vim validando isso com a minha equipe, tive respostas extraordinárias. Não podemos ter medo de validar isso, de verificar com a equipe. Mas a pergunta é, que tipo de liderança? Você pensa em liderança realmente? Veja, o Márcio deve ter passado por isso pela experiência dele com muitas empresas, né? Nós nos fazemos empresários, empreendedores, pelo conhecimento que nós temos da nossa atividade. Então, o cara quebra uma panificadora, ele é bom em pão, ele vai abrir porque ele está pensando em fazer o pão, ele não está pensando no administrativo, no contábil, em logística, talvez, na parte que ele não enxerga, porque ele enxerga a parte de fazer o pão. Ele não se prepara para ser um líder de equipe, talvez, para ser um administrador, né? E nós estamos nos preparando, que tipo de liderança eu procuro ter, exercer na minha vida, tá? Nós seguimos muito um padrão de liderança industrial, né? O modelo da educação industrial que nós temos até hoje, tá? Todos de uniforme, toca o sinal para entrar, toca o sinal para o intervalo, toca o sinal para voltar, sentamos em fila, não podemos dar muitas ideias e opiniões. Criatividade não é uma característica tão positiva hoje nas escolas ainda. Existe um movimento mudando isso, mas ainda não é tanto. Então, vocês já pararam para pensar que quanto nós ficamos num banco de escola, o quanto nós estamos estudando? E dentro dessa linha, observe, se não tocar o sinal, você fica lá. Você sabe o horário que tem que entrar para a sala, para a criança, o adolescente sabe, mas ele espera, porque ele já começa a se programar. Olha, eu tenho que esperar tocar o sinal. Eu tenho que estar sempre de uniforme, eu tenho que estar sentado na fila. Isso nós levamos para a nossa vida, esse tipo de liderança. Muitas vezes nós esperamos isso no trabalho, tocar o sinal para sair, que é dar o horário. Deu meu horário, eu tenho que sair. Deu meu horário, eu tenho que voltar. Eu tenho que... É um padrão, cria-se um padrão mental que ele acaba prejudicando quem tem, talvez, uma criatividade, quem tem um poder de criação para a área de liderança, né? Então, observe esse padrão industrial, observe quem tem filhos, e eu valido isso com meu filho, eu tenho um filho de 16 anos e venho falando com ele sobre isso há muito tempo. As escolas acabam prejudicando em um certo nível, nós devemos tomar cuidado e olhar para nós, que já somos pessoas adultas, maduras, conscientes, que alguns padrões não se aplicam na vida dos negócios, devem ser seguidos lá, mas não podem ser seguidos na vida, né? Está fazendo sentido isso para vocês aí, pessoal? Precisamos entender que os tempos são outros. Isso para quem trabalha com liderança, para quem quer ser um grande líder, precisa entender que os tempos são outros, as gerações estão mudando e as gerações precisam evoluir. A nossa geração não é uma geração que vai ser para sempre, ela vai evoluir, já tem a geração digital, já vai vir a nano geração e assim por diante. Nós precisamos entender que geração que a gente viveu e vive. Talvez eu até precise corrigir isso ali. Que geração que você viveu, qual geração você foi criado e qual geração você vive. Aqui é para a gente identificar um pouco dessas gerações. Olha a diferença de cultura, talvez a diferença de ações. Existia aquela geração que valorizava, por exemplo, o sacrifício, né, que são os veteranos, fidelidade à empresa. Quantos aqui talvez têm pais, avós que trabalharam 20, 30 anos na mesma empresa? E hoje o tempo médio de um profissional numa empresa ou na mesma função é no máximo 5 anos. No máximo. Dificilmente você encontra um profissional, vai encontrar daqui para frente um profissional que vai estar 10 anos na mesma empresa ou na mesma função. Então, olha a diferença, o delay que nós temos hoje aqui. Profissionais que você olha a carteira de trabalho, 8 meses numa empresa, 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, empresa em uma transição muito grande de empresa por empresa. E antigamente isso era um perfil diferente. Nós precisamos entender que existe dentro da nossa empresa culturas diferentes, profissionais de gerações diferentes. Por quê? Porque aquele profissional que é mais digital, você tem que ter uma forma, uma conduta, tem que entender as ações dele, porque ele é mais acelerado, ele é online, ele é rápido. Ele está vendo a sua empresa, minha empresa não está no digital, minha empresa não está no online, enquanto o outro que ele é um pouco mais conservador, de uma outra geração, mas é produtivo, ele não vai dar tanto valor para você se você está no online, ele vai dar valor aos processos, ele vai dar valor às regras, às normas da empresa. E isso é um desafio. Eu tenho aqui, na minha equipe aqui, pessoas de 50 anos, eu tenho uma menina de 17 anos,
que ela está falando uma outra linguagem, ela está numa linguagem totalmente diferente dessa pessoa e eu preciso integrar essa equipe. Olha o desafio, que maravilhoso. Então, quando nós olhamos isso, e é importante você ler para você entender, eu estou na geração X ali, mas com um pé muito grande aqui, entrando na geração Z, porque se tornando digital, mas o meu perfil de criação é na geração X. E eu preciso aceitar isso, não adianta eu crescer, igual o Márcio falou ali, eu não vou ser totalmente digital, eu não vou ser a pessoa que vai ser, eu contrato pessoas que me ajudem a estar no digital, mas eu não vou entender totalmente de todos os mecanismos. Eu tenho essa menina de 17 anos e eu pedi para ela assim, dar uma olhada no nosso Instagram daqui do escritório, foi criado recentemente. Ela veio que, no mínimo, ela me deu umas 30, 40 ideias. Ela escreveu detalhe, eu acho que pode fazer isso, isso, isso. Ela criou um cronograma de postagem, me apresentou. Se eu pedir isso para um veterano ou para um baby ou até para um X, de repente ela vai ter dificuldade. Vai me dar umas 3, 4 ideias. Enquanto essa menina, ela escreveu detalhadamente as ideias para mim. Eu falei, você consegue fazer isso? Você consegue fazer e começar a criar isso, então? E ela está criando a formatação, está estudando marketing digital para mim. Eu não pedi para ela fazer isso, eu só pedi para ela dar uma olhada. Olha que sensacional. Enquanto eu pego um veterano aqui dentro e falei assim, olha, eu preciso melhorar um processo dentro da empresa. Eu criei um desafio agora para os próximos meses. Nós temos que desenvolver 3 processos que realmente funcionem e melhorem a nossa produtividade. Adivinha qual perfil que está inserido nisso? É o perfil veterano. A pessoa ela quer criar a regra, ela quer criar a norma. Então eu consigo transitar em todos os níveis. Entender os perfis, respeitar os perfis. Eu fui numa empresa outro dia, a pessoa estava indignada, o gestor indignado, porque a funcionária dele estava ouvindo um tipo de música. Eu só olhei e falei assim, você sabe qual geração que ela é? É a geração, ela vai ouvir essa música, não queira que ela escute Chitãozinho Chororó, Rolling Stones ou outro tipo. É isso aí que ela vai ouvir, meu amigo. É a geração dela. Nossa, mas é um lixo musical. Eu falei, mas na tua concepção, na tua visão, é um lixo musical. Então, observe, ela falou, realmente, eu preciso melhorar isso, porque eu gosto de ouvir as minhas músicas. Pois é, mas cada um tem seu tipo, é o nível de geração. A pessoa é nova, ela tá ouvindo, a Anitta estava ouvindo um cantor que eu nem lembro lá o nome, o Vitão, alguma coisa assim, e ele indignado, né? Eu falei, a geração é diferente. Nós precisamos aceitar isso, né? E aí, quando nós falamos em geração e vamos trabalhar isso, nós precisamos ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Muitos gestores, muitos líderes, eles têm um problema muito grande com isso, porque eles não conseguem equilibrar a tomada de decisão quando se diz respeito a liderar. Ele coloca talvez a emoção, porque ele fica frustrado que o funcionário não está entregando, o colaborador não está entregando, e aí ele coloca a emoção da raiva, a emoção da frustração acima da razão e não consegue equilibrar isso. Tá? Então, o equilíbrio, você procurar equilibrar isso é fundamental. Como que você faz isso? Procurando talvez um curso de inteligência emocional, também procurando cursos de liderança. Tá? Quantos aqui já fizeram um curso de liderança até para si próprio? Quantos aqui procuraram? Peraí, eu tenho minha empresa, minha atividade é X, mas eu preciso ter liderança. Eu preciso entender um pouco mais de liderança. Então, eu vou ler, eu vou ver sobre isso, vou ler um livro sobre isso, vou fazer um curso online, vou procurar o Diego Rafael, Dr. Sucesso, para me ajudar com liderança. Então, por quê? Porque você precisa equilibrar a tua emoção, a tua razão. Quando você passa a entender, por exemplo, a diferença das gerações, a tua razão e a tua emoção começam a se equilibrar. Opa, peraí, eu tenho que respeitar essa menina de 17, assim como eu tenho que respeitar essa mulher de 50 anos, porque são pessoas diferentes. Então, eu não vou alterar mais a minha emoção, porque a minha razão, ela equilibrou isso, tá? Márcio, vai me dando um ok do tempo aí, que o meu cronômetro zerou aqui. Beleza, temos tempo. Seguir. Temos, né? Então, eu venho com essa pergunta aqui. Quais suas emoções mais fortes? Para um líder, isso é fundamental demais, demais, demais. O que você tem durante o seu dia? Qual a sua emoção mais forte? Tristeza, medo, raiva, nojinho, alegria? Quando eu falo em emoções, entendam, você nunca vai poder colocar uma emoção só, talvez, e dissipar as outras. Você vai aprender a controlar. Eu tenho um treinamento que eu faço com a minha equipe sobre as emoções,
E é fantástico, porque eles começaram a entender mais que eles vão ter raiva, eles vão ter, talvez, tristeza, vão ter medo. O que eu ensino eles, de forma consciente, é a controlar essas emoções. Quem me conhece, desde família, aqui trabalho, mentes, muitas pessoas de curso, me vê e fala assim, Diego, você está sempre alegre, sempre feliz, sempre colar, cheio de sucesso, cada dia mais bonito, feliz e rico, que é o que eu falo quando eu cumprimento as pessoas. E aparentemente eu não tenho, mas eu tenho raiva. Muitas vezes eu tenho medo, eu tenho tristeza, mas eu aprendi a controlar. Porque eu olho para o meu foco, meu objetivo com clareza, está bem definido isso para mim, está muito bem definido. Essa raiva não pode ser maior agora porque eu preciso. Se eu estiver com medo agora de fazer a apresentação aqui para o meu grupo, ao qual vai validar essa apresentação depois, me dando ok, outros dizendo algumas coisas que eu preciso melhorar, se eu deixar o medo ser maior do que a minha motivação, do que a minha determinação em apresentar aqui, talvez eu não conseguiria. Eu ia travar e falar, não é a hora, Márcio. Vamos deixar mais para frente. Então, controlar as emoções em prol de um propósito. E aplicando para a liderança isso, quando você olha a sua equipe, olha as pessoas, você tem que imaginar assim, se a minha emoção de raiva, de medo for maior do que a minha emoção, talvez, de alegria, ou até a minha emoção de estar presente com ele naquele momento de uma forma serena, né? Entendo que a alegria não é chegar sorrindo toda hora e, né, estar feliz, estar bem, sereno. Eu não vou conseguir capacitar, não vou conseguir motivar, não vou conseguir empolgar a minha equipe. Tá com raiva, tá com medo, respira fundo. Olá, como que eu posso te ajudar? Vamos lá, vou te ajudar sim, vem aqui, qual que é a tua dúvida? Como que vocês estão hoje? Respira fundo, porque talvez a tua raiva, o teu medo não é um problema que a sua equipe vai resolver. É um problema que você precisa resolver, talvez implementando processos na empresa, resolvendo problemas de relacionamento em casa, enfim. Mas cuidado com a forma como as emoções são expostas, porque os colaboradores acabam pegando uma parte dessa emoção e vem aquela ideia, né? Nós somos a média do meio que vivemos. Muitas pessoas de equipe são parte do gestor. E isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Quando o gestor é muito negativo, muito para baixo, pode observar que a equipe começa a pegar isso e ela vai se tornando parte disso também. Por isso da inteligência emocional. Olha só que bacana um gestor com autoconsciência, que consegue lidar com as emoções, ele tem automotivação, empatia e capacidade de se relacionar. Só que se você não pensar isso de forma consciente, só olhar essa imagem, só eu talvez até refletir um pouco sobre isso, o Diego está falando, tem razão. Mas você não procurar praticar isso, então pegue um caderno, que o Márcio sempre fala sobre a criação de realidade, sobre a prosperidade, no nosso trabalho, no curso do Mentes, nós escrevemos, nós desenhamos, colamos imagem, isso aqui é a mesma forma. Autoconsciência, eu tenho tido autoconsciência sobre o meu negócio, sobre a gestão, a minha forma de liderança, eu tenho conseguido lidar com as emoções e escrever, pegar a caneta e escrever isso. Que emoções? Nossa, durante o dia eu tenho umas emoções muito fortes, eu tenho raiva, eu tenho ficado estressado. Aí você escreve, daí você escreve por quê? Quais são os principais gatilhos disso? Automotivação, por que eu não tenho automotivação? Por que eu não consigo me sentir motivado? Talvez você não é feliz com o teu negócio, talvez você não é feliz com a atividade do teu negócio, você é um bom empreendedor, quer empreender, mas a tua atividade não é o que você quer fazer. E a pessoa não consegue realmente levar uma automotivação nem para ela, quanto mais para os outros, né? Empatia. Eu ando me colocando no lugar do outro? Será que eu ando me colocando no lugar do meu colaborador? Será que eu ando observando o que ele está passando? Será que eu tento entender? Porque a empatia não é você sentir o mesmo que o outro sente, porque isso é impossível. Eu estou aqui apresentando para vocês, pode falar assim, Diego, eu sei o que está passando. Não sabe, só eu sei. Mas você pode falar, eu entendo porque eu passei, não sei qual o nível da sua emoção, não sei qual o nível do teu medo, da tua frustração, da tua raiva nesse momento pelo esse trabalho que você está fazendo, mas eu já passei por isso, vem aqui, eu fiz isso. Eu estou tentando aqui entender um pouco melhor, me fale mais sobre isso. E as pessoas falam empatia, falam assim, eu tenho que saber, eu tenho que sentir exatamente o que o outro sente. Isso é impossível, impossível. Você vai conseguir, no máximo, vivenciar a mesma experiência. A intensidade é diferente.
Mas é muito importante você que se colocar, ir lá junto, talvez ficar do lado. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Capacidade de se relacionar. Tudo na vida é relacionamento. A maior frustração das pessoas é relacionada a relacionamento com pessoas no casamento, com filhos, com gestores, com clientes. E, na minha opinião, grande parte da nossa vida é ligada a relacionamentos, se relacionar. E aí, se eu falar sobre isso, eu acho que dá para fazer um workshop maravilhoso sobre relacionamento. E o autorrelacionamento, né? Nós também temos muita dificuldade em se autorrelacionar comigo mesmo, né? Quando eu falo em liderança, é aquela pergunta que eu fiz. Que tipo de liderança você quer ter? Que tipo de líder você é hoje? No seu estado atual, que tipo de líder que você é? A inteligência emocional é um conjunto, né? Um conjunto de habilidades, um conjunto de ações que para um líder é fundamental e muito importante. Muito importante. Anota isso aí. Inteligência emocional para um líder é fundamental e importante. Tá? Trago uma mensagem do Tony Robbins aqui. Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida. Para mim fez muito sentido porque eu remodelei a minha vida quando eu comecei a trabalhar as emoções. E quem quer ser líder precisa disso. Por quê? Diego, mas eu tenho meu gerente lá e eu não preciso. Você vai liderar teu gerente. Você vai liderar os teus clientes. Você vai se liderar. Quando você começa a se remodelar de forma consciente, os resultados são muito positivos. Se você não fizer isso de forma consciente, talvez você se frustre. Talvez você não alcance o resultado que você deseja. Então, tem que ser de forma consciente. Por isso que eu falei sobre escrever. Por isso que eu falei sobre você anotar cada ponto e colocar uma ação que seja, talvez, eu tenho muita raiva. Por que eu tenho raiva? Eu acordo cedo, ou acordo muito atrasado, começo a acordar mais cedo para chegar bem no teu trabalho. Começa a tomar um café da manhã com calma. São detalhes, talvez, que você nem percebe. A gente olha e fala, eu quero ser um líder, eu quero algo mágico, algo transformador para a minha equipe. Aí você olha para vocês e fala, mas por que eu não estou executando uma liderança básica, rasa ainda, para poder chegar numa mediana, para chegar numa avançada? Assuma o controle das suas emoções, porque nós tomamos decisões, falamos coisas baseadas em emoções. Quer ver uma coisa simples de emoção? Quando o líder é contrariado. Quando um colaborador talvez fala de uma forma, olha, esse processo eu não vou fazer, esse processo eu não consegui atender a esse projeto, não consegui atender o prazo. Normalmente, o líder que não está preparado, ele já dentro dele fala, meu Deus, que incompetente, quero mandar embora essa pessoa. Não faz nada, você não cumpriu o prazo. Quando a primeira pergunta deve ser, legal, por quê? O que aconteceu? Qual que foi o trânsito no meio disso tudo aí? O que houve? Quais outros processos você fez? Isso ocorre muito aqui no meu escritório, porque imagina, são 400 clientes aproximadamente, muitos pedindo demandas urgentes, a maioria que chega aqui é urgente, então tem uma lista dos urgentes. E aí eu peço um trabalho, mas um outro cliente muito importante, um grupo de empresa ligou e pediu, e aí a pessoa acabou fazendo, eu vou olhar, peraí, esse aqui realmente, nesse momento era mais importante, esse aqui eu consigo flexibilizar. Mas se eu estou com a emoção alterada, eu normalmente já vou chegar para o meu liderado e dizer para ele, ou pensar de uma forma rústica, que ele é incompetente. Não preciso analisar. Quando um colaborador chega com uma ideia nova, que tal fazer isso? Estava pensando em fazer isso. E o líder, ele é fechado, ele vai dizer, não, já tentei, não, isso aí não vai dar certo, faz do jeito que está aí. Ele não vai dar nenhuma oportunidade de, peraí, vamos refletir um pouco mais. Mas você pensou nisso? Essa tua ideia é muito legal, mas e essa nuance aqui você tem? Aí a pessoa vai começar a observar, não dá, ou dá, você coloca em prática. Então, o controle das emoções, na minha opinião, ele é fundamental para que você possa exercer uma liderança de qualidade e satisfatória. Eu trouxe aqui, pessoal, uns 3 vídeos, eu falando sobre o workshop, falando sobre liderança. Minha equipe é analista. Eles me veem com a câmera aqui, me veem com isso aqui, eles fogem, eles não olham para mim. E eu falei assim, seria legal ter algumas pessoas falando sobre liderança, o que é, só para eu validar isso. Eu achei muito interessante que eu acho que de tanto eles verem eu fazendo e falando, algumas pessoas vieram, Diego, eu tô tremendo, tinha uma menina que começou a passar mal, falou, mas eu vou gravar, então eu vou passar para vocês, só para vocês
entenderem assim, a liderança talvez é você provocar outra pessoa a fazer uma coisa que ela não está na zona de conforto dela, ela evoluir. São 3 vídeos bem rapidinho. Esse é o Leonardo. Não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Tá sem som, Diego. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Aqui tá no máximo. Vê agora. Tá ouvindo? Não. Tá travadão Não? para mim aqui, não sei se para você. Deixa eu dizer, deixa eu dar um depoimento, Diego. Quando eu fiz o meu workshop, aconteceu a mesma coisa. Daí a Camila foi que me disse que quando você vai compartilhar a tela, você tem que compartilhar não o arquivo que você vai passar, mas e também embaixo no cantinho direito inferior tem um negócio de som, tem que marcar aquela caixinha para vir junto o som do computador, senão a gente não vai ouvir. Ah, meu Deus. Quando você vai no share aqui, você pede para fazer o compartilhamento, tem uma caixinha. Você tem que descompartilhar, agora você tem que sair do compartilhamento, e aí você compartilha de novo e clica naquela caixinha de som que tem a caixinha lá do esquerdo, no rodapé esquerdo. Que o meu aqui tá em cima, mas peraí, eu acho que eu já vou... Share Computer Song. Isso, exatamente, esse daí que é o som do computador. Tem que compartilhar o som do computador. Senão não vai funcionar. Eu aprendi com a Camila. Vê aí. O rapaz não conseguiu falar mesmo. Meu nome é Leonardo e o que eu espero do líder é que ele acompanhe seu trabalho, te incentive a ser melhor e crescer e não simplesmente te dê serviço e fique cobrando. Olha só, agora olha. Peraí. Meu nome é Leonardo e... Essa é minha menina, 17 anos essa menina tem e é fantástica. Olá, meu nome é Tainara e o Diego me fez uma pergunta hoje e eu andei refletindo sobre. Essa pergunta foi: qual seria o líder ideal para você? E a minha resposta é: o líder ideal seria aquele que carrega grande conhecimento, experiência e de certa forma serve como uma grande inspiração para todos nós. E também como alguém empático, que se coloca no lugar de todos, que compreende, ouve e ainda assim auxilia em cada dificuldade. E também alguém que transforma o trabalho em algo gratificante a cada dia. Olá! Essas duas aqui quase morreram para fazer os vídeos, mas elas se propuseram. Eu quero me desafiar. Eu ia mostrar os making-off delas, mas... Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre liderança. Diego tirou nós da nossa zona de conforto para gravar um vídeo falando sobre isso. Então, vamos lá. Estou aqui com a Virgínia e, para mim, na minha concepção, a liderança é aquela pessoa que te incentiva a ser melhor todos os dias, que é um exemplo para a sua equipe, que sabe gerir suas responsabilidades e as suas decisões e reconhece os méritos da sua equipe. E você, Virgínia, o que você pensa sobre um bom líder? Para mim, um bom líder é aquela pessoa que sabe motivar a equipe. O bom líder sabe que uma equipe bem motivada tem uma maior produtividade, tem um maior ânimo para fazer suas atribuições e isso faz com que... Isso é um fator muito importante para criar um ambiente de trabalho mais saudável. Então, eu creio que seja isso. Veja só, pessoal, que desafio que foi fazer eles gravarem esses vídeos. Em nenhum momento eu pedi, grava para mim e diga isso. Quando eles começaram a aparecer 15 pessoas, vejam, poucos, né, aceitaram o desafio. Eu falei assim, fale o que vim, fale o que você realmente está pensando, eu preciso entender você, porque eles falaram assim, o que você quer que eu fale? Eu falei, eu quero que você fale o que você pensa. O que você falar que você pensa é o que eu vou utilizar. O feedback depois foi mais encantador ainda. Eles falaram assim, Diego, a gente vê fazendo isso e nos inspira, nos faz assim, poxa, ele está fazendo ali, ele é um cara que vai crescer, eu preciso estar com esse cara. Eu fiquei tão feliz, tão grato por eles terem se desafiado. Não ficou, talvez, o melhor vídeo, não ficou a melhor forma, mas foi o melhor que eles podiam fazer.
E eu, daí já, com uma forma de gratificar, eu falei assim, não, nós vamos sair, quem fez os vídeos aqui comigo, nós vamos sair por conta da minha empresa aqui, nós vamos sair comer e comemorar. A alegria deles foi não por sair e comemorar, mas por eles terem vencido um desafio da vida deles. E aí eu fiz comparação de geração, a menina da Tainara, que falou ali, ela tem 17 anos, vai fazer 18 mês que vem. Ela, na hora, ela foi a primeira, assim, que essa não tem problema. Não, eu gravo, eu faço. Eu vou fazer um roteiro aqui, eu vou escrever, eu faço. Então, assim, a outra com medo, o outro está meio travado. Então, você vê a diferença, a forma como eles trabalham, a forma como eles atuam. O líder tem que inspirar as pessoas. A maioria e os outros que não fizeram vídeos, a palavra que eles mais utilizaram, tem que inspirar, tem que motivar. Então, as pessoas não estão esperando que você só ensine eles a tarefa. Só ensine ela, por exemplo, no meu caso aqui, né? Ensine o Excel, ensine o sistema domínio para lançar a contabilidade, ensine o que é um CFOP. Eles querem se sentir motivado, inspirado. Antes da reunião, eu tive uma conversa com um colaborador meu, que ele quer uma oportunidade com a mãe dele aqui. Ela tem 50 anos, 15 anos de carreira, tá 12 anos na mesma empresa e ela quer sair de lá, porque quando ele chega lá e ela estressada e ele fala do que acontece aqui, ela fala, não é possível. O escritório de contabilidade não faz isso. Para mim, a validação do meu trabalho. Ele falou, eu gostaria muito que minha mãe, ela merece trabalhar no lugar, porque ela é dedicada, ela é assim, e aqui é um lugar muito bom de trabalhar. Mesmo tendo problemas, mesmo tendo desafio, mesmo tendo uma legislação tributária que deixa todo mundo meio louco, mas ainda assim eles estão motivados, determinados a trabalhar. E eu, como líder, eu sou contador, mas eu não faço a contabilidade em si, né? Então, tenho meus sócios que cuidam dessa parte. Eu não ensino contabilidade para eles. Eu ensino sobre a vida algumas coisas, sobre crescimento, sobre prosperidade. Falo do Grupo Mentes Milionárias para eles. Quem aqui que tem equipe falou do Grupo Mentes Milionárias? Quem aqui já pensou em levar algumas ações do Grupo Mentes Milionárias para a sua equipe? No final, antes da gente entrar em pandemia, que nós fizemos lá a nossa última reunião, eu fiz uma reunião aqui na minha empresa e eu falei, olha, aqui eu quero pessoas com mente prósperas. Eu peguei a nossa última reunião, trouxe para cá algumas ideias, falei, eu quero mentes prósperas. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro, para crescer, e eu também. Se nós pensarmos junto isso, agirmos junto, com certeza nós... Então, quantos líderes aí levou para sua empresa o projeto Mentes Milionárias, talvez não só para a pessoa ir fazer, mas se seja pessoas que têm um gerente legal que você consegue levar para o grupo, você consegue trazer para participar do Mentes Milionárias. Então, a atitude do dono da empresa, ela é decisiva para a equipe, se torna ela comprometida e produtiva. Então, que atitude que você tem tido? Quais são suas ações dentro da sua empresa para liderar a sua equipe? Tá? Bom, não sei se eu já estendi meu tempo aí, Márcio. Eu teria mais coisa para falar, mas eu tentei compactar até para ser bem objetivo. Ótimo, mas o quê? Você precisa mais quanto tempo para fechar? Mais uns 5 minutos? 3 minutos? Mais uns 5 minutos. Então pode fechar então, beleza. Tá. A mensagem, na realidade, assim, meus 5 minutos é para usar assim, a mensagem que eu quero levar para vocês sobre liderança. Vocês estão impactando vidas. Eu olho para mim e vejo, quando eu vejo meus liderados, eu estou impactando a vida deles de alguma forma. Eu estou impactando famílias. Eu estou ajudando pessoas a prosperarem, a serem melhores, a evoluírem profissionalmente. Eu tenho 3 pessoas que saíram da minha empresa hoje. Uma delas eu tenho quase certeza que já está ganhando quase mais do que eu. E eu fico muito feliz porque ela vem me procurar ainda para mentorar, para falar sobre desenvolvimento pessoal. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, olha, observe que talvez vocês tenham um talento aí, então saturando o talento de vocês, não acompanhando, não prestigiando, não reconhecendo, não avaliando, não fazendo uma conversa, uma reunião pelo menos uma vez por mês para saber como que está a sua empresa, como essa pessoa tem observado a tua empresa. Então, essa reflexão de que, peraí, eu sou responsável por uma vida aqui dentro, profissional, que é responsável por uma família. Hoje a minha equipe, ela vem muito de encontro conversar comigo sobre a vida delas. Às vezes eu preciso ter um tempo ali. Eu deixo claro isso aqui dentro, né? Como eu faço a gestão, uma das minhas funções também, né?
Mas elas vêm conversar, olha, estou passando por um processo assim, estou passando por um processo assado, eu preciso conversar. E às vezes ela conversa, desabafa um pouco e vai produzir. Então, observe que as pessoas que vocês estão liderando, elas precisam, talvez, olhar em você como exemplo. E você tem sido um bom exemplo como pessoa, como profissional. Você tem sido dedicado o suficiente para que essas pessoas se inspirem em você, porque é muito gratificante quando você começa a ver as pessoas se inspirando em você. E não é questão talvez de ser melhor, ser o mais sábio, porque em muitos momentos eu digo que eu não sei, em muitos momentos eu digo, vou procurar, não sei o que te dizer nesse momento. Deixa eu pensar um pouco sobre isso e depois eu te dou uma devolutiva. Entende que é se conectar, olhar nos olhos da pessoa. Tem uma técnica que é a cor dos olhos, que para quem tem uma equipe já um pouco maior, ou até quem tem 2, 3 colaboradores, quando você falar com a pessoa, o colaborador estiver falando com você, olhe nos olhos dela. A técnica, a cor dos olhos, não é para você marcar a cor dos olhos da pessoa, quer dizer que é para você observar, estar olhando para ela. Eu já vi muitos líderes que a pessoa chega para conversar, ela está no computador, tá, entendi. Depois a gente fala sobre isso, tá? Às vezes era alguma coisa tão importante, algo tão valioso para o colaborador, você deixou de ouvir, algo que poderia fazer a tua empresa crescer. Então, quando pensar em liderança, pense que você, além de estar liderando, essa pessoa está liderando uma família, várias famílias ali que dependem disso. Pratique a autoliderança, observe se você tem se liderado, se você tem cumprido as coisas que você tem de propósito na tua vida, né? Porque você está impactando, com certeza, através dos seus exemplos, essas pessoas. Então, observe seus exemplos. E como eu disse ali, gratidão, Mentes Milionárias, gratidão a essa oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu recebi duas pessoas vieram falar comigo e falaram, cara, você vai falar em público, você vai falar no online, você arrebenta. Eu quero deixar uma mensagem assim, pessoal, eu fico com medo, dá aquela suada, porque eu vejo que muitas pessoas estão travadas para entrar no online, para fazer os vídeos. Tem pessoas aqui no grupo que têm um conhecimento maravilhoso, experiência maravilhosa para compartilhar com a gente em algum workshop. Então, se desprenda disso, não importa se é eu, se é o Márcio que está mais à frente ali, com certeza dá um frio na barriga em alguns momentos. Em alguns momentos você tem que procurar melhorar a apresentação, mas apresente, venham para cá, venham se apresentar, se expor, que isso é uma experiência maravilhosa. Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado de alguma forma, gerado alguma inspiração ou pelo menos alguma reflexão para vocês positiva. Eu fico à disposição para contribuir, para conversar com vocês, para a gente trocar ideia, visitar a empresa de vocês, para a gente conversar de repente, me procurem. E eu coloco ali, seja a sua melhor versão todos os dias, que é um dos meus mantras, procurar ser a minha melhor versão todos os dias, seja com a minha família, com minha esposa, no meu trabalho, no Mentes Milionárias, aonde eu estiver. Gratidão, obrigado pela oportunidade, obrigado, Márcio. Eu acho que foi meus 5 minutos, né?